Vamos a falar do jogo entre Corinthians e Boca aqui no Linha de Passe e olhando aqui a nossa hashtag Linha de Passe. O lance do pênalti do Roger Guedes é o mais comentado, Jean. O pessoal não deixa de falar aqui do pênalti perdido pelo Roger Guedes e a falta que isso pode fazer semana que vem lá na Bombonera. Bom, não tem dúvida nenhuma. Aliás, quando eu disse que os resultados para os brasileiros poderiam ter sido melhores, acho que é muito por isso, por chances desperdiçadas. No caso do Corinthians especificamente, por essa chance desperdiçada, né? Porque, no fim das contas, o Corinthians finalizou 2 vezes na direção do gol e uma dessas vezes foi justamente com o pênalti desperdiçado pelo Roger Guedes. Aí eu estou muito com o Celso também, né? Em relação a quem diz, o William que tinha que ter batido, não o Roger Guedes. Essa coisa, eu acho que a escolha é sempre técnica, ela tem que ser uma escolha técnica, né? Não é só o tamanho do jogador que conta para você definir quem vai bater a penalidade. Tanto que você tem na história do futebol caras gigantes, caras de outro planeta praticamente, perdendo pênaltis decisivos em momentos decisivos. Então, o tamanho não é garantia de nada. O melhor é você colocar para bater aquele que bate melhor nos treinos, que tecnicamente está mais capacitado. E acho que a escolha pelo Roger Guedes deve ter partido desse pressuposto, né? Uma escolha que eu imagino tenha sido, inclusive, do próprio Vitor Pereira. Então, é claro que esse lance vai fazer muita falta. É claro que o Roger Guedes desperdiçou uma chance que mudaria completamente o contexto do jogo de volta. Eu acho que mudaria completamente o contexto do jogo de volta. Agora, também não dá para dizer que por aquilo que o Corinthians produziu, o resultado foi uma injustiça. As grandes defesas da partida, exceção feita à penalidade cobrada pelo Roger Guedes, foram do Cássio. O Cássio, aliás, esse sim, merece todos os elogios mais uma vez, todo o destaque. É impressionante como esse cara, né? Ele vive até altos e baixos no Corinthians, muitas vezes é criticado, passa por momentos que não são dos melhores, mas na hora que o bicho vai pegar, na hora dos grandes jogos, ele tem atuações como a que teve hoje. Nasceu para pegar a bola do jogo e o problema dele, no mais das vezes, é ligado à questão física. O Cássio, que não joga bem ou que não desenvolve um bom futebol para algumas partidas, realmente tem essa questão física. Sobre o pênalti, eu só contestaria numa situação, se o Fábio estivesse em campo. Porque ele Mas aí ele bateria, né? Ele é o cobrador. Aí não há dúvida nenhuma. Fora isso, é quem está determinado antes, porque senão a gente vai entrar naquela história, quando passam na frente também, todo mundo critica. Né? Porque passou na frente do cara que está determinado. E o William não é propriamente um exímio cobrador de pênalti. A gente não está falando do Fábio Santos, a gente está falando do William. Nessa volta, até o único gol dele pelo Corinthians é de pênalti, um jogo contra o São Bernardo, que ele bate o pênalti, mas não é necessariamente aquele nome incontestável, aquele cobrador que, na ausência do Fábio, seria ele. Só acho que o Corinthians se mostrou um time com muito pouca autonomia, muito pouca gasolina no tanque. Tanto que essa chance que o Jean se referiu, a segunda que não é no pênalti, acontece logo no primeiro lance do segundo tempo. Depois o Corinthians murcha e o segundo tempo fica muito ao feitio do que o Boca queria. Inclusive, a comemoração dos jogadores do Boca ao final da partida de hoje lembrou muito a comemoração dos corintianos na Bombonera. Aquela coisa do tiramos o resultado a fórceps. Foi muito importante para a gente. Não perdemos aqui. Não perdemos aqui, não tomamos gol, como lembrou o Vitor. É um time que toma muitos gols e que faz poucos gols, né? Agora está até um pouco mais faceiro lá na frente. Mas o Corinthians da primeira fase, o Boca da primeira fase, fez tão poucos gols quanto o Corinthians. Nisso melhorou depois? Agora melhorou. Piorou bastante na marcação. Eu acho que, se o Corinthians quiser se classificar, acho que tem 2 coisas que vão ser essenciais, a não ser que faça defensivamente o jogo espetacular e não é necessário pensar num jogo dessa maneira contra um Boca que tem tomado tantos gols dentro de casa. Acho que o Corinthians precisa melhorar sua produção na frente, a criatividade, a capacidade de construir. Porque o Boca, inevitavelmente, vai sair mais no jogo atuando dentro de casa com a sua torcida. Porque tem feito isso. E o Boca, quando joga recuado, não é um time tão seguro assim. Então o Corinthians precisa criar mais. Eu acho que hoje, muito mais que o pênalti perdido pelo Roger Guedes, é óbvio que esse pesa demais, é um lance capital, um lance decisivo. O Corinthians criou muito pouco. O que o professor Celso Zelto chama que faltou gasolina no tanque para o Corinthians tornar o jogo incômodo. E ultimamente ficar sem gasolina é ruim. Porque uma das vantagens do Corinthians, quando joga em casa, diante da sua torcida, um estádio com a arquibancada muito próxima, é que o adversário
com facilidade se sente incomodado quando há uma pressão corintiana, nem que não seja a pressão mais ordenada que você já viu, a mais bem feita. Hoje, só em alguns momentos o Boca ficou incomodado. E esse Boca não parece ser um time com a frieza, mesmo sendo uma equipe argentina, então ele é sempre uma equipe fria para os nossos padrões na hora de raciocinar, mas não tem a frieza dos times do Boca Juniors que avançavam com futebol mediano em alguns momentos, né? Que time do Boca que você fala, esse time não vai chegar e de repente estava lá chegando... Por exemplo, o Boca que enfrentou o Corinthians quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, que era um time tecnicamente no máximo razoável, mas tinha toda a parte mental para chegar à decisão, complicar um jogo grande. E tinha Riquelme. E tinha o craque no meio de campo, né? Que hoje em dia é o cara que sustenta o Sebastião Batalha no cargo de treinador. Sem dúvida, é um dos piores da história, né? Que nós acompanhamos, mas é o Boca e vai receber o Corinthians semana que vem numa grande decisão de vaga. Vamos até lá em Alquímica Arena. O companheiro Gustavo Zupac acompanhou de perto o empate entre Corinthians e Boca. Bem-vindo ao Linha de Passe, Zupac. Tudo bem, João? Ótima noite a você, aos companheiros, ao fã de esportes. Vou falar já sobre a atuação que eu achei ruim do Corinthians, e eu acho que ela é compreensivelmente ruim, né? Acho que o Vitor Pereira é o menos culpado disso. Mas eu queria abrir minha participação elogiando o jogo do William. Que jogo fez o William, aqui na minha visão, na visão do estádio. Assim, um cara que acertou e errou, mas que basicamente... Tudo que o Corinthians tentou desenvolver ofensivamente teve a participação do William. Ele tentou finalizar, ele tentou inverter, ele tentou jogada individual, ele tentou jogada de ultrapassagem com os companheiros. Ele voltou para dar muito carrinho, ele competiu demais. E eu já tinha tomado essa decisão de abrir meu comentário com elogios à atuação do William, antes mesmo de ele deslocar o braço e voltar com o braço enfaixado como se fosse uma imagem dos anos 80. Achei uma atuação maiúscula do William. Ele tentou colocar o Corinthians embaixo do braço e levar o Corinthians adiante por uma vitória complicadíssima que seria aqui contra o Boca Juniors. A vitória não veio, mas eu ressalto a grande atuação do William. E número 2, na ausência do Fábio Santos, o batedor é o Roger Guedes, ponto. E o professor falou de quando é o contrário, a gente critica, e outro dia foi isso, né? São Paulo teve um segundo pênalti contra o Avaí, o Reinaldo deu a bola pro Caleri, o Caleri perdeu o pênalti e a gente desceu a marreta porque tinha que bater quem estava designado para tal. Sem o Fábio Santos, quem bate é o Roger Guedes. E o Roger bateu mal e perdeu a bola do jogo. Sobre o jogo, para mim assim, foi muito claro como a ausência do meio-campo titular do Corinthians minou as possibilidades do Corinthians fazer um jogo dominante dentro de casa, né? O Corinthians ficou muito tempo com a bola nos pés no primeiro tempo, principalmente, rodando a bola de um lado para o outro, tentando encontrar uma linha de passe, né, para fazer a transição, para conectar os setores, para a bola chegar no ataque, e não conseguia fazer, porque tinha posse de bola lá atrás, tinha os atacantes lá na frente e não tinha o meio-campo para fazer essa condução. Sem o Maicon, sem o Du, sem o Renato Augusto, o Corinthians ficou sem meio-campo, porque o Rony tecnicamente não dá para esperar que ele entregue mais do que ele é capaz. Ele é um menino muito esforçado e correu e tentou, fez alguns bons lançamentos, mas tecnicamente o jogo trava nos pés dele. E o Juliano, que era o outro cara que podia auxiliar nesse processo, na minha visão, teve uma atuação apagadíssima. Juliano foi poucas vezes visto em campo e eu acho que isso atrapalhou muito as tentativas do Corinthians. Então ficou um time que tentava ou rodar a bola na linha defensiva esperando algo acontecer, ou tentar uma bola de profundidade para o Roger Guedes, de profundidade para o Adson, de profundidade para o Piton do outro lado, e aí parou num Boca que tecnicamente não fez uma grande partida, mas taticamente se manteve muito organizado e conseguiu fazer quase tudo o que queria para incomodar o jogo do Corinthians do ponto de vista tático, né? Então o Corinthians sofreu muito com os desfalques. Nas poucas chances que teve, não conseguiu. Roger Guedes perdeu o pênalti. No segundo tempo, o Adson perde uma chance de uma única jogada muito bem construída. O Cássio faz os seus milagres. E em um jogo de poucas chances reais para cada lado, as que apareceram não foram aproveitadas. Então acho que é um empate justo pelo que foi o jogo, um jogo tecnicamente abaixo, mas muito disputado, muito brigado. E aí a gente olha pro Vitor Pereira e não tem como não pensar, coitado do Vitor Pereira, né? Porque ele não tinha ninguém, os melhores estavam fora, ele perde o Fagner, que foi a opção dele como terceiro zagueiro hoje, para fazer uma dobra de marcação no Villa, que é um jogador muito perigoso, e foi muito bem o Fagner na marcação, e para tentar ter uma iniciação lá de trás com mais qualidade, já que não tinha meio campo, aí no intervalo ele perde o Fagner, bota o Bruno Mendes, não tem mais saída nenhuma pela direita. E aí no fim o William se machuca, fica aquele drama todo, e o Corinthians, por pura falta de recurso
mesmo. Além daqueles que estiveram em campo, na minha visão, exceção feita ao William, ao Raul Gustavo e ao Cássio, estiveram abaixo. O Corinthians teve poucas possibilidades, de fato, para vencer o Boca. 0-0, tá aberto, né? Será decidido na próxima terça-feira, com ligeira vantagem para o Boca, mas está aberto. Sem dúvida, aí fica a expectativa já da Fiel para saber quem poderá participar desse jogo, inclusive o William, Fagner e os outros que não participaram hoje. Mas quem passar de Boca e Corinthians enfrentará nas quartas de final Tolima ou Flamengo. E nós vamos até a Colômbia, aqui no Linha de Passe. Vamos até a cidade de Ibagué receber o Leonardo Bertozzi dentro de instantes. O Bertozzi estará conosco também, lá diretamente da Colômbia, aqui no Linha de Passe. Gustavo Zupac trouxe, companheiros, a visão dele acompanhando o jogo lá na Neoquímica Arena. Concordo com tudo, João. Tudo? Assina embaixo. Tudo. Para mim, a leitura... Eu penso exatamente como o Gustavo Zupac sobre a diferença que a falta de jogadores no meio-campo fez, sobre a perda da possibilidade, se o Corinthians quisesse arriscar um pouco mais, de ter um jogador pela direita que constrói bastante, que avança, que é o Fagner. O Bruno não vai fazer isso. A gente tem que lembrar quantas vezes o Bruno jogou com o João Vitor e com o Raul Gustavo. Sim. Acabou de voltar para o clube. Exato. Aí o treinador precisa fazer um jogo propositivo numa semifinal, numa oitava de final de Libertadores mata-mata contra o Boca Juniors. É uma pedreira para o técnico. Então, é óbvio, a gente falava do pênalti perdido. Num jogo desse, um lance de pênalti, aí num pênalti tolo que nem aquele, aliás, depois a gente vai falar já das polêmicas, eu acho aquele pênalti, ok, pode ser marcado, mas o pênalti que não foi marcado, para mim, é muito pênalti. Os lances estão separados. A gente vai falar depois. O Dimas avisa aqui. O pênalti que não foi marcado para o Corinthians é muito pênalti. Mas a gente entra nesse mérito depois. Sim. Por isso esse lance vale tanto, porque o Corinthians teve, por falta de jogadores, muita dificuldade de construção. E aí é a sua questão. Quem volta, Jean? Então, eu acho que quem volta é essencial para a gente saber com que força o Corinthians vai chegar para um confronto que, de qualquer maneira, vai ser muito complicado. Eu acho que vai ser muito complicado, mesmo que você tenha Duqueiroz e Maicon, por exemplo. E acho que esses dois especificamente, a gente vinha falando já há um bom tempo, né? Do quanto eles são essenciais hoje para o Corinthians. Porque eles dão um poder de marcação, mas ao mesmo tempo fazem com que o meio-campo tenha uma capacidade criativa muito maior. Eu achei até interessante a solução que o Vitor Pereira usou no jogo, porque a gente via o Fagner atuando como um terceiro zagueiro, praticamente, e o Mantuan fechando ali uma linha de 5 junto com o Piton em vários momentos, né? Porque aí quando o Corinthians saía jogando com 3, saía jogando com o Fagner. O Mantuan e o Adson tentaram bastante trabalhar pelo lado direito do Corinthians, mas as coisas acabaram não dando certo. Mas eu acho que, do ponto de vista tático, aí tem isso, né? Do ponto de vista tático, dentro das possibilidades que tinha, o Vitor Pereira tomou, acho que, decisões corretas, fez o que podia fazer com todas as possíveis. Não, mas acho que até, assim, claro que ele tinha outras possibilidades também, mas foram interessantes as decisões que ele tomou. Acho que essa solução do Fagner jogando praticamente ali junto com os dois zagueiros e o Mantuan atuando como um ala e fechando uma linha de 5 quando o Boca tinha a bola junto com o Piton e tentando sair jogando. Aliás, o que se exige do Mantuan é uma grandeza, né, do ponto de vista físico, porque o cara, ele tá o tempo todo responde. Atrás e ele responde. Ele responde. Se exige porque ele tem condição de responder. Por isso tem sido escalado. Essa então, questão assim, dos volantes... Vai fazer falta. Ele vai para o Zenit na negociação do Yuri Alberto, que inclusive estava na Neoquímica Arena acompanhando. O que é uma pena. Agora, para a gente avaliar essa questão dos volantes, como isso faz falta, basta lembrar do outro confronto Boca e Corinthians aqui, em que o Corinthians ganha com 2 gols do Maicon, e não é por causa dos 2 gols, é por tudo que o Maicon jogou. Sim. E lembrando que o Corinthians, na época, ainda tinha Paulinho também, com quem não poderá contar. Né? Então, estava muito no limite mesmo. O que o Vitor Pereira, as soluções que o Vitor Pereira encontrou foram insuficientes, principalmente do ponto de vista ofensivo, mas não por culpa do Vitor Pereira, por conta do limite em que o Corinthians já é um elenco com muitos limites. Limites físicos, limite de fôlego, limite que o calendário impõe para todo mundo, mas para o Corinthians impõe até mais. Mas, então, já tem todos esses limites. No fim das contas, você
todos são relacionados à questão física. Quando você fala limites físicos de fôlego e que o calendário impõe. Quer dizer, eu acho que as principais limitações do Corinthians são essas, né? São limitações de ordem física, de conseguir ter esses caras à disposição, ou ter caras à disposição em alto nível o tempo todo. Aí, claro, também tem a ver com o número, com a quantidade de jogadores. E hoje, quando você olhava para o banco, você, no fim das contas, percebia isso. Vai perder agora uma peça importante, que é o Mantuan, mas vai ganhar, e aí, claro, vai precisar passar do Boca para na Libertadores ganhar esse reforço. Mas vai ganhar um cara que está faltando demais também, demais, né? E acho que a cada jogo que a gente vê o Roger Guedes teoricamente jogar como um falso 9, e hoje acho que praticamente nem fez isso, né? Nem jogou como um falso 9, ele estava voltando muito mais. A gente percebe o quanto o Corinthians está sentindo falta de um centroavante, está sentindo falta até mesmo daquele Jô, né? Até mesmo daquele Jô que tinha ameaçado uma melhora e tudo mais, que estava evoluindo. Então, essa peça está fazendo falta. E o Zupac até falou, né? Vai fazer falta o Mantuan. E eu estou de acordo. Os miúdos do Vitor Pereira, cada vez mais importantes. Mas faz sentido essa troca, né? Assim, do ponto de vista tático, é uma peça que está faltando no Corinthians. E quando você vê Zupac? que no fim do jogo, ele tentando mexer com alguma coisa, coloca Júnior Moraes e João Pedro, isso é um indicativo de que realmente não há outras opções ali, né? Hoje foi muito no limite. A perda do Fagner, do primeiro para o segundo tempo. Mesmo o William terminando o jogo daquela maneira Beckenbauer na Copa de 70, lá, na Tipóia, foi muito no limite. Então a questão agora é rezar para ter mais jogadores, para ter mais pé de obra ali. Zupac, diga. Não, e até em relação ao Roger Guedes, né? E ele foi curioso na hora que depois que ele perde o pênalti, ele participa bem menos do jogo. Quando ele é substituído, boa parte do estádio começa vaiando, e aí alguma parte começa aplaudindo, o Cássio começa a virar para a torcida e pede aplausos para o Roger Guedes, e aí a situação se reverte um pouco, mas pênalti à parte, né, porque é muito fácil analisar o jogo do Roger Guedes só pelo pênalti. No primeiro tempo, eu achei interessante que dentro dessa enorme dificuldade que o Corinthians tinha de sair de trás, né, não conseguia sair de trás, em alguns instantes o Roger veio até o meio-campo para pegar essa bola, né? Inclusive fez uma ótima inversão pro Watson no primeiro chute a gol do Corinthians, que foi quase perto dos 30 minutos. É porque o Roger Guedes vem ao meio campo, faz uma tremenda inversão e o Corinthians começa a jogar. Mas por característica e por todos os problemas que o Corinthians estava encontrando para sair de trás, hoje uma figura como o Jô ou como o próprio Yuri poderia ajudar, né? Porque é aquele jogador que consegue não só empurrar os zagueiros para trás, mas reter uma bola longa também, porque ela foi recurso do Corinthians e não surtiu efeito. Com o centroavante, ele poderia reter um pouco essa bola, fazer com que o time saia um pouco de trás. E sobre o Fagner, você vê como o Vitor tem que fazer escolhas, e escolhas você acaba se sacrificando, porque ao colocar o Fagner como terceiro zagueiro, para qualificar a saída de bola, principalmente, como o Marcos Rocha aí no Palmeiras, como o Rafinha foi no São Paulo contra o Juventude, ele abre mão do seu melhor jogador no elenco pelo lado, para fazer a ultrapassagem. Então ele teve que abrir mão de uma força ofensiva contra um Boca Juniors que estava sem o seu lateral esquerdo titular, para tentar qualificar uma saída de bola totalmente danificada, prejudicada pelos desfalques. São escolhas, e ele teve que fazer uma escolha, e no intervalo ficou sem nenhuma das escolhas. Não por acaso o Corinthians teve ainda mais dificuldade para jogar no segundo tempo. Zupa, só uma coisa que é curiosa, que eu acho que assim, o fato do Fagner ficar como um terceiro zagueiro para fazer a saída de 3, fazia com que o Corinthians quase sempre saísse jogando pelo lado direito, o que faz todo sentido do mundo. E acho que foi isso que fez também com que, principalmente no primeiro tempo, o Mantuan e o Watson fossem tão mais acionados do que foram Piton e o William, né? Porque as jogadas começavam sempre ali pelo lado direito, justamente porque o Fagner estava começando as jogadas. No primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição.